Então, a poesia que eu escolhi para sugerir para o lançamento do memorial do Marcos é do Edu Lobo. E ela dizia assim: eu me lembro tanto que é tão grande a saudade que até parece verdade que o tempo ainda pode voltar. E a saudade do Marcos é muito forte, é muito dura. O mundo ficou muito vazio sem o Marcos. Mas foi interessante contar isso para o pai dele. No dia em que nós enterramos o Marcos Vinícius, a família dele permitiu que nós, o grupo de psicólogos que estávamos lá, meio tomássemos conta da cerimônia do sepultamento. Ele tinha uma pergunta, o seu Valácios, que é por que vem gente de tanta parte? Por que vem gente de tão longe? E nós transformamos a cerimônia do sepultamento numa resposta a essa pergunta. Quase transformamos o sepultamento num relatório para a família do Marcos de quem ele tinha sido para nós. Porque na minha resposta para o seu Valácios foi: seu Valácios, veio esse povo de longe e viria de muito mais longe, de toda a América Latina, se houvesse tempo. Porque o Marcos era muito querido. E nós, nessa hora, nos demos conta de que a família dele nem sabia tudo que o Marcos fazia nas andanças dele. E não sabia quão importante para nós ele era. Então nós contamos para ele que o Marcos era uma pessoa que gerava muitas ideias, era muito afetuoso com todo mundo, muito brigão. Isso ele sabia, mas não tinha ideia de como que isso repercutia nas nossas relações. E foi possível contar como ele foi criador de iniciativas importantes na psicologia brasileira e na sociedade brasileira. Então foi uma experiência muito interessante. E depois, meses depois do enterro, nós como que completamos o sepultamento do Marcos numa reunião latino-americana que aconteceu em Buenos Aires. E nós tivemos a oportunidade de contar lá em Buenos Aires para os nossos colegas de 17 países da América Latina como tinha sido o enterro, o que nós tínhamos dito, e explicamos para eles que, do nosso ponto de vista, naquele momento lá, com toda a família da psicologia latino-americana do Marcos, nós estávamos completando esse processo de sepultá-lo. E nesse dia, lá em Buenos Aires, foi muito interessante, porque o Marcos era presente em todas as atividades. Em todas as atividades, alguém tinha a fotografia dele para mostrar, uma coisa importante que ele tinha dito, uma influência que ele tinha exercido em algum processo. E foi muito interessante, porque todo o tempo eles relacionavam o nome do Marcos com o do Martim Baró, que para nós é a principal referência na América Latina. Então, para nós foi uma honra ver que os colegas latino-americanos relacionavam a contribuição do Marcos Vinícius às contribuições do Martim Baró. O simpósio está muito bonito. Ele foi uma criação do conjunto do grupo do Instituto Silvia Lane, mas com forte marca do próprio Marcos. E ao não ter o Marcos aqui conosco, o evento, vamos dizer assim, perde uma dimensão importante, porque seguramente ele seria uma máquina de produzir ideias aqui dentro, de provocar reflexões, e a falta que ele nos faz é insuportável no sentido afetivo, no sentido da criação, no sentido da formulação, inclusive dos próximos passos que a gente vai dar com isso que foi construído. Eu lembro, nós brigamos bastante no primeiro dia que nós nos conhecemos. O Conselho Federal de Psicologia propôs para a FENAPSE, para a Federação dos Sindicatos, uma atividade conjunta. E o Marcos, eu acho que era o criador dessa ideia no Conselho Federal, e ele é que veio trazer para nós e tal. E a gente brigava bastante, porque havia muita desconfiança de parte a parte. E foi muito interessante, porque no final a FENAPSE, o nosso grupo dos sindicatos, topou a atividade, que era um congresso unificado de sindicatos e conselhos de psicologia. E na construção desse congresso, houve uma tão intensa integração entre os representantes dos dois lados, que chegou uma hora, era que quase assim, o grupo organizador tinha que enfrentar o conjunto das representações de conselhos e de sindicatos, porque tinha ideias muito afinadas, e esse conjunto estava muito dividido. Então foi uma experiência muito interessante
1989, de construir essa atividade.